Ai, então eu vou começar. Vou cortar assunto, a gente vai se prolongar. Tô preocupada com o tempo hoje, que a gente tem bastante coisa pra ver. E vocês estão tudo cansadinhos, então vamos... Vai dar tudo certo. Então, como eu tava falando anteriormente, pra quem tá em casa, boa noite também. Nós vamos fazer uma recapitulação, então, a respeito do sistema respiratório. A gente falou um pouquinho sobre ventilação mecânica, trabalhou um pouquinho, fiquei devendo para a equipe do técnico, mas essa questão do que cai mais, que competência dos técnicos. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso também hoje, tá? Então vamos dar início aqui à nossa aula. Deixa eu só fazer funcionar aqui, tá ligado ali? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Precisa de um help. Não tá passando, não sei porquê. Oi? Ele não ligou aqui. Ah, eu também não vi. Eu sou péssima com essas coisas. Agora sim! Tudo resolvido. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho, então, sobre DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. O que vem a ser DPOC? Vai englobar, então, doenças que causam obstrução do fluxo de ar. Geralmente vai estar associado, então, ao enfisema e à bronquite crônica. O que é o enfisema mesmo que a gente falou na última aula? De ventilação mecânica, não foi na última. A gente comentou o que acontece quando o paciente tem ali um enfisema pulmonar. Tem a destruição alveolar, muito bem, é isso aí. E na bronquite crônica, o que vamos ter? Uma tosse produtiva, vai ter aquela hipersecreção, também vai ter limitação do fluxo aéreo. E essa limitação é progressiva, ela vai ser associada então a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, a partículas ou gases nocivos. Por conta então dessa inflamação crônica, o corpo então ele vai tentar reparar isso, e com essa tentativa do corpo em reparar, o que acontece com as vias aéreas? Elas acabam estreitando. Acaba acontecendo ali então um estreitamento das vias aéreas. Esse processo inflamatório então ele é crônico, ele afeta a vasculatura pulmonar e vai provocar então um espessamento do revestimento do vaso e hipertrofia lá da musculatura lisa, o que pode então levar a uma hipertensão pulmonar, vai aumentar a pressão dentro desse pulmão. Quais são então os fatores de risco para DPOC? Geralmente a gente tem lá um paciente que às vezes não está saturando muito bem, né? Está lá nos 88, 89. Eu te pergunto se ele é fumante. Aí já tenta fazer um diagnóstico beira-leito, né? Por quê? Porque um dos fatores de risco para DPOC é a exposição à fumaça do cigarro. E há uma estimativa, então, de que seja responsável por 80 a 90% dos casos de DPOC. Além disso, nós temos os tabagistas passivos. São aquelas pessoas que não fumam, mas acabam convivendo com o fumante, acabam inalando aquela fumaça passivamente. Questão da idade mais avançada. Exposição ocupacional aqui a poeira ou produto químico. Aí, então, tudo que a gente falou, né, que tem na semana passada a respeito da NR32, das proteções de risco e tudo mais. Dependendo do risco que você está exposto, se for um risco químico, poeira, produto químico, mesmo não fumando, pode vir desenvolver uma DPOC. Poluição do ar interior e exterior. E pode ser também por conta de uma anormalidade genética, incluindo aqui, já ouviram falar do AATD? Que é uma proteína. E essa proteína, então, ela é produzida pelo fígado e ela é responsável, então, por proteger o pulmão. Quando tem uma baixa dessa proteína, que é por conta, muitas vezes, de problema genético, o pulmão ele fica mais suscetível a todo o restante aqui dos fatores de risco e acaba, então, podendo desenvolver a doença. Geralmente, então, a DPOC é uma doença progressiva. E aí aqui uma coisa importante, que daí agora a gente entra naquela parte que vocês têm que marcar o asterisco do lado, que são o que realmente importa.
Quais são os principais sintomas? São 3 principais sintomas que nós vamos ter. Tosse crônica, produção de expectoração e dispneia. O que acontece? Esses sintomas, com o passar do tempo, eles vão piorando e pode levar então a uma insuficiência ou falência respiratória, que aí vão ser as principais complicações fatais da DPOC. Quando eu falo em insuficiência, eu estou falando de quê? Insuficiência e falência são a mesma coisa? O que diferencia um do outro? Insuficiência é uma redução. Uma redução, falência digamos que a falência seria a piora daquela insuficiência, que pode levar a uma parada respiratória, a parada cardíaca, e é isso então. E aí aqui a gente entra num tópico importante que é a respeito da oxigenoterapia nos pacientes de DPOC. O que acontece muitas vezes? A gente chega para aquele paciente que está lá saturando dos 88, 89, 90, e geralmente na prescrição médica vem lá nos cuidados oxigenoterapia para manter a saturação acima de 92. Geralmente na nossa prescrição tem isso, tá? E aí o que na DPOC a gente tem que cuidar? Qual é a meta? Qual o objetivo se eu for oferecer oxigênio para esse paciente? É aumentar a pressão parcial de oxigênio, que é a pressão de O2. Onde é que a gente encontra essa pressão de O2? Na gasometria, muito bem. E qual é o valor de referência da PaO2? 80/100. Para o paciente DPOC, eu não vou exigir dele 80/100. O parâmetro dele vai ser no mínimo 60 milímetros de mercúrio, tá? E a saturação arterial de oxigênio, a saturação de O2, nos 90 ali tá bom. Quais são os benefícios do uso a longo prazo? Vai ter uma melhoria na qualidade de vida do paciente, vai reduzir sintomas como falta de ar e assim, consequentemente, melhorando a sobrevida desse paciente. Vai ter uma redução da pressão arterial pulmonar, vai diminuir a pressão lá nas artérias do pulmão. E aí nós temos aqui a indicação a longo prazo, tá? Vai depender então da gravidade da DPOC, geralmente prescrita para casos muito graves com a pressão de O2 menor ou igual a 55, ou saturação de O2 menor ou igual do que 88%. Abaixo de 88, faço oxigenoterapia. Em outras condições, então, vai ser usado quando há uma hipoxemia tecidual, quando tem problema cardíaco. Já ouviram esse termo aqui, policetemia? O que é policetemia? Vai ter ali um aumento em todas as células sanguíneas. Doença que vai causar aumento em todas as células sanguíneas, principalmente a parte vermelha do sangue. Poli, sempre tem poli, de muito, né? Na nomenclatura para muito. Quando tiver aqui alteração do estado mental também. E aí é importante fazer um monitoramento e uma avaliação contínua, tá? Monitorar a frequência respiratória e saturação de oxigênio com o oxímetro de pulso, para tentar manter ali uma saturação adequada. E aí aqui o ponto que a gente gostaria de falar, que é o risco excessivo, o risco de excessiva administração. Se eu oferto oxigênio demais para um paciente DPOC, que é um retentor crônico de CO2. Lembra que ele vai ter lá a bronquite e vai ter o enfisema? Tanto na bronquite quanto no enfisema tem a destruição lá dos alvéolos. Na bronquite eu vou ter lá aquele excesso de muco, aquela tosse crônica. Tudo isso vai fazer com que a parede lá do alvéolo fique mais frágil. Então assim, ela perde a complacência para se distender. Então se não distende, aquele oxigênio vai entrando, troca ali CO2 e ele não sai, vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, diferente da gente que não tem DPOC, o paciente ele acaba tendo essa regulação da respiração por conta da concentração de CO2 no sangue. Temos as artérias carótidas, que fazem o controle, então, desse oxigênio e gás carbônico no sangue. E quando tem ali um aumento do CO2, a gente respira. Do paciente DPOC, se eu ofertar oxigênio demais, vai interferir nessa regulação e ele pode acabar, então, retendo mais CO2 do que o normal. Acaba levando a uma insuficiência respiratória hipercápnica, né, que a gente viu na semana passada também, que é aquela que retém bastante CO2. Então, por isso que a gente tem que cuidar quando for ofertar
oxigênio para o DPOC, porque ele vai acabar, depois tem aquela dificuldade de desmame que a gente fala, né? Tu não consegue retirar da ventilação, não consegue desmamar do oxigênio, vai ali reduzido e ele vai piorando porque está retendo. Então tem que cuidar. Que nem eu falei aqui, vamos ver. Acompanhamento e avaliação. Se a saturação de oxigênio for 88 ou menor, qual é a conduta então? Realizar então gasometria arterial para medir o nível de CO2. Fatores então adicionais, o que mais a gente pode fazer? Outros fatores que podem então influenciar é a respiração, como problema neurológico. Se é um paciente, por exemplo, que está com que a gente vai ver na semana que vem, um paciente que tem uma hipertensão intracraniana, tem uma pique elevada, quem é que controla o centro da respiração? Fica para a semana que vem, tá? Mas é toda controlada a parte neurológica que faz esse controle. Então, se eu tenho aqui um problema neurológico, vai influenciar também na parte ventilatória. Então, eu tenho que ficar atento se o meu paciente tem algum problema neurológico, se ele está usando algum sedativo, que também vai influenciar na ventilação e respiração, perfusão e tudo mais que a gente já viu também. Alguma dúvida em relação ao DPOC? Aqui é o básico do básico, tá? Assim, vocês precisam saber mesmo, só os pontos importantes. Então agora a gente vai pular para asma brônquica. O que vem a ser a asma? A asma, então, é uma inflamação difusa, mas aí aqui tem uma palavra também que faz diferença, que é reversível das vias respiratórias, vai levar também a um estreitamento a longo prazo, e esse estreitamento que é exacerbado por várias alterações, incluindo broncoconstrição, edema, pode ter hiperreatividade e remodelação das vias respiratórias também. Essa inflamação vai levar então a episódios recorrentes de sintoma de asma brônquica. Quais são esses sintomas então? Tosse, aperto no tórax, sibilos e dispneia. Temos aqui então algumas complicações. Insuficiência respiratória, pneumonia, atelectasia, o estado de mal asmático, que é aquela crise. Como é que a gente faz o tratamento e o monitoramento então da asma? Com oxigenoterapia também. Vou tratar então a hipoxemia desse paciente. A gente já viu também que hipoxemia é o nível de oxigênio reduzido no sangue durante a crise aguda. Vou monitorar, então, a oximetria de pulso e gasometria arterial para poder acompanhar como é que está essa troca, essa oxigenação. E uma coisa muito importante aqui é a administração de líquido. Por quê? Para combater desidratação devido à sudorese e perda de líquido por hiperventilação. A gente perde muito líquido nessa hiperventilação. Então, tem que fazer a reposição para evitar uma desidratação. Em relação, então, aos medicamentos. Só que acho que é bem comum no nosso dia a dia, né? Os pacientes asmáticos, paciente com qualquer problema respiratório, ali a gente usa essas medicações. Tem um nome aqui, então, as de alívio rápido. Vamos ter a de alívio rápido para estado agudo da crise. E depois vamos ter ali para fazer a manutenção, o tratamento de manutenção. Para o alívio rápido, então, nós vamos ter aqui os SABAs. Que daí, como exemplo, vamos ter o salbutamol, levabuterol, pirubetol, que são medicamentos, então, de escolha para alívio dos sintomas e prevenção da asma brônquica, que é induzida pelo exercício agudo. Elas vão funcionar, então, para relaxar a musculatura lisa, tá? Então, aqui a gente, salbutamol, usa direto. E aí, é associado com o quê? Com os anticolinérgicos. O mais comum, que a gente tem mais contato, é o ipatrópio. Aquela combinação, Berotec, Atrovente, é para alívio rápido. Vai inibir, então, receptores colinérgicos, muscarínicos. Vai reduzir o tônus vagal das vias respiratórias. E o anticolinérgico, que a gente vê muito, tem alguns pacientes que não toleram fazer, né, o salbutamol. Que aí tu vai fazer o tratamento ali exclusivamente com o anticolinérgico ipatrópico. Faz lá a nebulização, geralmente, com 40 gotas de ipatrópio, tá? A combinação, então, do brometo de ipatrópio com sulfato de salbutamol é prescrita para alívio rápido dos sintomas da asma e exacerbações agudas. E aí nós vamos ter, então, os medicamentos para fazer o controle, ação prolongada, de manutenção, que vão ser, então, os corticosteroides, que são os anti-inflamatórios. A gente viu lá que a asma vai ser um processo inflamatório. Então, se tem um processo inflamatório, tem que usar um anti-inflamatório.
São os corticosteroides mais potentes e eficazes disponíveis atualmente. Eles vão aliviar, então, os sintomas, melhorar a função da via respiratória, diminuem a variabilidade do pico de fluxo. E uma coisa importante aqui, uma informação importante, é que primeiramente você usa de forma inalada. Faz ali a bombinha a budosonida, geralmente. Pode ser usada também de forma endovenosa. Daí vamos ter ali a dexametasona, hidrocortisona, vamos ter ali de forma sistêmica para controle rápido da doença. E se ela for persistente, para tratar também a exacerbação, acelerar a recuperação e prevenir ali a recorrência. Então, as medicações que vão ser utilizadas para ação prolongada são os corticosteroides. Passando aqui, então, agora para outra doença respiratória muito comum, nós temos a pneumonia. A pneumonia, então, é uma inflamação do tecido pulmonar. Ela pode ser causada, então, por vários micro-organismos, dentre eles as bactérias, fungos, vírus, micobactérias. E aí tem uma diferenciação da pneumonia para pneumonite. A pneumonite, então, vai ser um termo mais geral, que vai se referir, então, a uma inflamação ali do tecido pulmonar, podendo, então, predispor a infecções microbianas. Como é que é feito, então, o diagnóstico da pneumonia? Vai ser feito por anamnese, que é aquela entrevista, anamnese, exame físico. A entrevista faz com o paciente, vai ver os sintomas, vai fazer a avaliação ali, como é que está a parte ventilatória, fazer ausculta, se precisar. Radiografia de tórax. Vamos fazer ali também, a gente vai só fazer as coletas, né? No caso, a solicitação médica de hemocultura, para ver se houve ali invasão de corrente sanguínea. Se o paciente às vezes apresenta aqueles tremores, está lá com febre, apresenta os tremores que chamam de bacteremia, é um sinal dele que já chegou na corrente sanguínea. Então, e também é coletado um exame de escarro. E aí ela tem uma classificação, são 4 tipos, tá? Vamos ter então a pneumonia adquirida na comunidade, que é a mais comum de todas. Ela ocorre então, como o próprio nome já diz, na comunidade ou, daí gravem aqui, quando sempre que tem o ou, a gente tem que ficar atento, né? Ou nas primeiras 48 horas após a internação hospitalar. Internei, não tenho nada, mas nas primeiras 48 horas comecei ali com um quadro que é sugestivo de pneumonia, vai ser considerado como a pneumonia adquirida na comunidade. Quem é que causa essa pneumonia? Geralmente é Streptococcus pneumonia. Nos idosos é aqueles que têm também comorbidades, daí vamos ter outros tipos de micro-organismos, mas aí aqui o influenza e o Mycoplasma pneumonia também são os mais comuns. Temos aquela pneumonia associada a cuidados de saúde, e daí é importante que vocês consigam agora pensar na diferenciação de cada uma delas, tá? O que vem a ser essa aqui? Ela vai ocorrer em pacientes que têm amplo contato com cuidados de saúde e frequentemente vai envolver micro-organismos multiresistentes, tá? Ou seja, aqueles pacientes que não estão internados, mas têm um grande contato com o serviço de saúde. Por exemplo, vai num ambulatório com uma certa frequência para fazer alguma coisa, tá? Quais são os fatores de risco? Ou, aqui também, que nem o fator de risco traz, teve uma hospitalização recente. Ou aqueles que moram ali em instituições de cuidado de longa permanência, os idosos no caso. Tratamento recente com antibiótico ou quimioterapia também é um fator de risco. E contato com micro-organismos multiresistentes também. Então aqui, ó, são pacientes que têm amplo contato com cuidados de saúde, mas não necessariamente estão internados, não estão internados na verdade. O tratamento aqui então, geralmente tem antibiótico de amplo espectro, porque como envolve micro-organismo multiresistente, não vai ser qualquer antibiótico ali que vai conseguir dar conta. Temos aqui a pneumonia adquirida no hospital. Se a da comunidade era até 48 horas de internação, a adquirida no hospital vai ser 48 horas então ou mais após a admissão. E não estava presente no momento da internação. Fatores de risco então, hospitalização prolongada,
aqueles pacientes que precisam de intubação orotraqueal, se tem ali alguma doença subjacente grave, ou se passou ali por algum procedimento invasivo. Geralmente aqui os causadores vão ser micro-organismos como Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus. E o quarto tipo, então, a gente só comentou, acho, né, na aula de ventilação mecânica, que é em relação à PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica ou pneumonia adquirida por ventilação mecânica. Ela vai ser um subtipo, então, da pneumonia adquirida no hospital. Só que a diferença aqui vai ser o quê? Ela vai ocorrer após intubação endotraqueal e ventilação mecânica por pelo menos 48 horas. Certo? Então, vamos lá. Pneumonia associada à pneumonia adquirida na comunidade. Qual que é mesmo? Durante a internação, as primeiras 48 horas de internação, depois da sintomatologia. Antes da internação, no caso, né? 48 horas antes. Depois a gente viu ali relacionado aos cuidados de saúde. Estão direto ali no serviço, não estão internados, mas tem uma exposição mais seguida, né? Depois a gente viu a relacionada aos cuidados de saúde, já foi adquirida no hospital, 48 horas após a internação. E a por ventilação mecânica, 48 horas após passar por intubação ou se estiver em ventilação mecânica. É associada à ventilação. É que tem o risco ali de broncoaspiração, né? Por pelo menos 48 horas após a intubação. E daí, teve Vamos lá. a questão da intubação e foi extubado. E aí, pós-intubação ali... Tem duas possibilidades, né? Pode ser adquirida no hospital, aspirativa, dependendo do quadro do paciente, se ele não tiver entubado, porque acontece com a PAV. Oi? Tem a intubação nessa também. Tem a intubação dessa também. Tiver ali internado e teve rebaixamento sensório, teve ali um vômito e acabou aspirando. A pneumonia tá dentro do hospital, já era. É associada ali dentro do hospital. E aí daí tem o caso dos pacientes que estão sedados, que acaba não tendo aquele reflexo de deglutição, que acaba acumulando, às vezes por falta de cuidados de enfermagem, como higiene oral, deixar a cabeceira elevada ali os 35, 40 graus, 45 graus, acaba não tendo esses cuidados, não tem aquele dispositivo de aspiração subglótica. Todo mundo já viu o que é um dispositivo de aspiração subglótica? Agora é o momento. Porque faz parte dos cuidados ali para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas o que acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui um... Eu não sou muito boa nos desenhos, tá? Então... Mas... Aqui é a traqueia do paciente, tá? E ele foi entubado. Aqui dentro tá meu tubo. No tubo aqui a gente tem o balonete, né? Tem o balonete. Quando a gente faz a aspiração, um cuidado importante também, antes que eu esqueça, é a pressão desse cuff aqui. Não posso deixar nem muito murcho, por quê? Porque daí aquela secreção que tá aqui acaba descendo, indo pro pulmão, fazendo a pneumonia. E eu também não posso deixar muito insuflado, porque senão vai lesionar a parede da traqueia. Tem ali aquele risco de estenose. Depois tem que estar lá fazendo dilatação de traqueia. Paciente que fica muito tempo entubado, que tem o prazo ali, geralmente 15 dias é o limite. Depois disso vai para a traqueostomia. Então, se ficar muito insuflado, tem esse risco de estenose, prejudicar cordas vocais e tudo mais, tá? Então, aqui, ó. O dispositivo, eu faço aspiração com TraqueCare, digamos que é o sistema fechado. Ele vai aspirar aqui dentro, né? Vou aspirar aqui. E aí, a secreção que desce, ela vai acumulando aqui, ó. Então, tem o dispositivo subglótico, que vai aspirar, que ele fica para fora, assim, junto com... Tem o balonete do tubo, e mais abaixo fica ali parece uma sondinha também, com a tampinha, que eu conheço, a tampinha amarela, que é esse dispositivo. Que aí, por aqui, com uma seringuinha de 20 ml, tu vai conectar e vai aspirar essa secreção que tá acima aqui do balonete.
para evitar que se o balonete murchar, aquela secreção desça e faça a pneumonia. Alguma dúvida? Tá, então é isso aí. Então a gente já viu ali a pneumonia associada à ventilação mecânica e alguns cuidados para prevenir ela também. Com relação a isso, o Cup Tem um parâmetro. 25 a 30. Aí vai depender, agora eu não vou lembrar de cabeça, porque vai ter a diferença se for em milímetro de mercúrio ou se for em centímetro de água. Mas geralmente é 25, 30. 25, 30 centímetros de água. Porque a gente tem o cufômetro, que é um aparelhinho que consegue insuflar ali. E geralmente nele já vem marcado, a gente fica mal acostumado. Não olhar direito os valores, que fica marcadinho em verde, enquanto tem que deixar. Para não ficar com a pressão, nem muita pressão e nem de menos. Daí ficar no adequado. Mas eu posso ver direitinho, eu sei que é 25 a 30, mas eu não lembro quanto que é em centímetro de água, porque daí é menos um pouco. Então esse é centímetro de água. Centímetro de água e milímetros de mercúrio é menos. Isso. 1,36 tu faz a transformação, né? De milímetros de mercúrio para centímetros por água. Mas depois a gente vê direitinho os valores e eu falo para quem tá em casa também. Tá? Vamos seguir aqui adiante então. Aí tem um quadro que é um resumo. Vamos pular ele, não diga tempo. Em relação então aqui às manifestações clínicas da pneumonia. Os sinais e sintomas, eles variam de acordo com o tipo de pneumonia, de acordo com o tipo de micro-organismo também que está ali presente, e a presença então de doença subjacente. Não é possível, então, diagnosticar o tipo específico de pneumonia apenas com base nas manifestações clínicas. Se são 4 tipos, tem várias opções de micro-organismo, não tem como só fazer o diagnóstico só clínico, né, no caso. Temos alguns sintomas comuns, vamos falar aqui então da pneumonia streptocócica, que é a pneumocócica. O que vai acontecer aqui então? Vai ter início súbito com calafrio, vai ter uma febre alta, temperatura de 38,5 a 40,5. Esse paciente ele vai nos referir dor pleurítica, agravada por tosse e respiração profunda. Dor pleurítica geralmente é dor na pleura ali. Vai apresentar taquipneia, que é um aumento então da frequência respiratória, vai estar em torno de 25 a 45 respirações por minuto. Sinais de angústia respiratória como dispneia e uso da musculatura acessória. Pode apresentar também uma bradicardia relativa, porque a frequência cardíaca fica mais lenta do que o esperado por conta da temperatura, sabe que tem essa relação, né? A temperatura está ligada também com a frequência cardíaca, que pode sugerir então infecção viral, micoplásmica ou por legionela. Quando temos ali infecção das vias respiratórias superiores, congestão nasal, dor de garganta, cefaleia, daí a diferença aqui é que enquanto na pneumocócica eu vou ter uma febre alta, aqui já tem uma febre baixa, vai ter aquela dor muscular, erupção cutânea, faringite. A expectoração ela pode ser mucoide, clarinha, transparente, ou pode ser muco-purulenta por alguns dias. Na pneumonia grave, então, pode aparecer sinais e sintomas de hipoxemia. A gente comentou também na aula passada que é aquela cianose de extremidades, bochecha mais corada, lábios e unhas ficam ali mais azulados, que é a cianose central. Outros sintomas comuns, a ortopneia. Esse paciente ele vai ter uma dificuldade, ele vai sentir falta de ar quando deitar. Ele vai preferir, então, ficar na posição mais inclinada, mais sentado, para melhorar a troca gasosa. A gente vê, às vezes, lá no plantão, aqueles pacientes que dormem sentado, não consegue respirar direito quando deita. Vai ter uma expectoração ali purulenta, mas aqui fica bem claro que só expectoração purulenta não é um indicador confiável, então, do agente etiológico, ou seja, do micro-organismo que está causando essa infecção. Em alguns casos, esse carro pode ser cor de ferrugem, que daí a gente, quando está dessa coloração, a gente já quer fazer diagnóstico de streptococcus, staphylococcus ou Klebsiella. E aí, para dificultar um pouco, né, paciente com DPOC tem ali um diferencial. O paciente com DPOC, então, mudança nos sintomas respiratórios ou expectoração purulenta pode ser o único sinal de pneumonia, tornando difícil, então, distinguir se aquele paciente está com uma exacerbação da DPOC ou se é uma outra patologia respiratória, no caso aqui a pneumonia. Até aqui alguma dúvida em relação a
Esses são, assim, ó, os principais. A gente deu uma chance, assim, de dar uma recapitulada, né? Da parte de respiratório. Alguém quer fazer alguma colocação? Ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos seguir. Vamos para cardio agora. A cardio, como eu falei para vocês, tem muita coisa que vocês vão acabar vendo nas emergências clínicas, como a parada cardiorrespiratória, síndrome coronariana aguda. Algumas as patologias mais ficam nas emergências clínicas. Então aqui a gente vai recapitular um pouquinho então a parte de fisiologia, anatomia e focar um pouco na parte de eletrocardiograma, ali, o que significa cada coisa, como é que faz o cálculo, a frequência cardíaca, olhando ali para o eletro, essas coisas assim, tá? Vamos adiante aqui então. Começando então com a ação de bombeamento do coração, que é o básico do básico. A gente sabe então que sístole vai ser a contração dos átrios e ventrículos. Primeiro a gente tem que lembrar da anatomia, né? Não dá para falar do bombeamento sem lembrar da anatomia. A gente sabe que o coração então ali tem 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, o que mais? As válvulas, o que mais? Septos, vamos lá. Tem ali os grandes vasos, né, que acabam... Temos veia cava superior, veia cava inferior, que é por onde esse sangue vai chegar lá no nosso ventrículo direito. Qual é a válvula? Depois a gente vai ver ali as válvulas direitinho, não vou antecipar. Mas aí tem as válvulas, como o colega falou. E aí, além dessa parte anatômica, fisiológica, tem a parte elétrica também. Para que ocorra aqui, então, a gente chama de sístole, a gente chama de despolarização. Tem que ter ali a corrente elétrica que vai passar por esse coração. E quando ela passa, ela vai fazer a contração. Então a gente chama a contração então dos átrios e ventrículos de sístole e a fase de relaxamento então a gente chama de diástole. Sístole, diástole. Se não lembrar de nada, ficar na dúvida assim na hora que às vezes não sei, dá uma bobeira que a gente até essas coisas básicas esquece. Mas se der uma bobeirinha, sístole, uma palavra mais forte, então contraindo, e diástole, relaxou. Mas é sério? Não esquece das coisas básicas também, tá? Como a gente falou ali, então, das válvulas cardíacas. Já vimos que tem os 2 átrios, ventrículos, as válvulas. Elas são em 4, são lâminas ali de tecido fibroso, que possibilitam que o sangue flua em apenas um sentido. Se essa válvula não funciona direitinho, e acaba tendo um refluxo, daí temos as patologias também, né? Então aqui essas válvulas elas vão fazer com que o sangue ele flua num sentido unidirecional. Elas abrem e fecham conforme então a movimentação e a pressão de sangue lá nas câmaras. Nós vamos ter 2 tipos. As atrioventriculares, como o próprio nome já diz, né? Átrio-ventrículo vai fazer a separação ali dos átrios e ventrículos. E as semilunares. Então olha só. Nas atrioventriculares, vamos ter a tricúspide, que vai separar o átrio direito do ventrículo direito, e a válvula mitral, ou bicúspide, que encontra-se, então, no entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essas são as mais faceizinhas de lembrar, tá? Depois a gente tem as semilunares. Por que elas têm esse nome? Porque elas têm um formato ali de meia-lua. É a válvula, então, que fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Que é a válvula pulmonar. Como é que é a anatomia lá mesmo, tá? O sangue chegou lá no átrio direito, pela veia cava superior, que é o sangue de cabeça e pescoço, e pela veia cava inferior, que é o sangue do restante do corpo. Acontece a contração dos átrios, a válvula, então, tricúspide, ela se abre, esse sangue passa para o ventrículo direito, e depois do ventrículo direito, o que acontece? Onde é que vai esse sangue? Artéria pulmonar. Daí tem aqui, ó, a válvula pulmonar, que vai se abrir para permitir, então, que esse sangue vá pela artéria pulmonar para os pulmões.
Esse sangue, então, que nós tínhamos até agora era um sangue rico em gás carbônico. Depois que ele vai para o pulmão, acontece o que mesmo? A hematose. E esse sangue retorna para o nosso coração pelo quê? Como? Pelas veias pulmonares, né? A gente está acostumado a falar sempre que o sangue oxigenado é nas artérias. É bom lembrar que aqui nessa circulação muda um pouquinho. Sai, volta então para onde mesmo? Para o átrio esquerdo. E aí vai acontecer o quê? A abertura da válvula mitral na contração. Esse sangue que estava lá no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. E aí, na próxima contração, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui a válvula aórtica, esse sangue vai ser distribuído para o corpo pela aorta, né? Então aqui vai ter a abertura da válvula aórtica. E esse sangue vai ser distribuído, então, para todo o nosso corpo rico em oxigênio. Lembramos um pouco da anatomia, da fisiologia. Agora, a eletrofisiologia, a parte elétrica. Como é que funciona a parte elétrica? O sistema de condução cardíaca, então, ele gera e transmite o impulso elétrico, que vai estimular a contração do miocárdio. Então, não acontece tudo junto. Vai acontecer primeiro, então, a contração do átrio, dos átrios, e em seguida, então, a contração dos ventrículos. E aí, então, a sincronia nesses eventos atriais e ventriculares, que vai possibilitar que o ventrículo seja preenchido por completo, antes que ocorra ali, então, a ejeção, e vai maximizar, então, ali o débito cardíaco. Uma coisa muito importante também, é outro slide que vocês marcam um asterisco, assim, para lembrar depois, que é em relação às células cardíacas. Elas têm algumas características que vão garantir que o coração funcione de forma adequada e rítmica. Quais são essas características, então? Automacidade é a capacidade, então, de iniciar um impulso elétrico. A excitabilidade, que é a capacidade de responder a um estímulo elétrico. Condutividade, capacidade de transmitir o impulso elétrico de uma célula para outra. Contratilidade, vai ser a capacidade do miocárdio, então, que é o músculo cardíaco, de encurtar ali as suas fibras musculares em resposta, então, ao estímulo elétrico conduzido, que daí vai ser aquela contração que a gente falou. Chegou ali, contrai. E a refratariedade, que é o período refratário. É um tempo de repouso depois do período ali de contração do músculo. E aqui a gente pode falar. Tem questões sobre pedindo isso aqui? Não. Não na FGV. Pra ser bem sincera pra ti, não da FGV. Entendendo o que tem mais, que tu tem visto mais de questões dessa primeira De questões parte. é mais do eletro. É mais a parte de eletro. Mas daí pra entender o eletro, tem que entender essa parte. Que é meio um complemento, sabe? Mas aí aqui a parte elétrica, então, ó. Como eu falei pra vocês, aqui a gente tem o nosso coraçãozinho bonitinho. Os dois átrios, os dois ventrículos. E aí nós temos os nós. O nó sinoatrial e o nó atrioventricular. O nó sinoatrial, então, é onde o impulso elétrico ele vai iniciar. É chamado também de marca-passo fisiológico, que é daqui que o impulso vai sair. A atividade elétrica, ela, então, vai rapidamente para o nó atrioventricular, que é aqui. Quando chega aqui, tem aquele período de refratariedade, que é aquela pausa. E aí ocorre, então, ali a despolarização se propaga mais lentamente através dos átrios. A condução demora por conta desse nó ventricular. A despolarização move-se rapidamente através do sistema de condução ventricular para o ápice do coração. A onda de despolarização se espalha, né? Aqui é só explicando como é que é o contração, do que contrai primeiro, que a gente já viu que é os átrios, depois os ventrículos. E aí toda essa parte elétrica vai nos gerar gráfico de ondas, que é a parte que nos interessa agora, tá? Vai nos gerar ondas aqui, então. Mas antes de chegar no eletro, tem alguns sinais e sintomas comuns das doenças cardiovasculares de modo geral, tá? Só pra gente se situar. O que é o mais comum? O paciente chegar para vocês lá no pronto-socorro, na UPA, na emergência, com dor e desconforto torácico. Já vai desconfiar de um IAM, por exemplo. Tá? Mas ela também está relacionada com angina,
com síndrome coronariana aguda, com arritmia, com valvopatia cardíaca. Dor ou desconforto aqui em outras partes do corpo, na parte superior do corpo. Pode ser ali, inclusive, em um ou ambos os braços. O paciente chega lá com dor no braço esquerdo, já fica também, já liga o sinal de alerta. No pescoço, na mandíbula, no estômago é muito comum na síndrome coronariana aguda. Dispneia também vai estar relacionada, né, com as doenças cardiovasculares, não só na parte respiratória, mas com as doenças cardíacas também na síndrome coronariana, quando tem um choque cardiogênico, numa insuficiência cardíaca ou valvulopatia cardíaca. Outra coisa muito comum no paciente cardíaco, edema periférico, ganho ponderal e distensão abdominal. Por quê? Porque tem ali um aumento, então, do baço e do fígado, ou tem presença de ascite, aquele líquido que vai se acumulando ali, que é muito característico, então, da insuficiência cardíaca. Palpitação, taquicardia secundária, tem uma diversidade de causas também, incluindo a síndrome coronariana aguda. Pode ser por conta do uso de estimulantes ou de cafeína, desequilíbrio eletrolítico, por conta de estresse, valvopatia, aneurisma ventricular. Um outro sintoma, fadiga incomum, exaustão, que é um sintoma inicial de alerta ali da síndrome coronariana aguda ou da insuficiência cardíaca, que vai ser caracterizado então por sensação de cansaço, fadiga, irritação e abatimento. Tontura ou síncope, alteração do nível de consciência de modo geral, né? Está presente no choque cardiogênico, distúrbio vascular cerebral, na arritmia, na hipotensão postural ou nos episódios ali vasovagal, que tem estímulo do nervo vago. Outra coisa que é importante saber é a respeito dos batimentos cardíacos. Nós temos os batimentos normais e os batimentos anormais. O que é o normal? Vamos ter aqui então B1 e B2. São produzidos então pelo fechamento das válvulas atrioventriculares e das válvulas cerebelulares, respectivamente, tá? O período então entre B1 e B2 a gente chama de sístole. B1 vai ser o primeiro batimento cardíaco então, corresponde então ao fechamento das válvulas tricúspide e mitral. E B2 então é o segundo batimento cardíaco, que é o fechamento então das válvulas pulmonar e aórtica. E vai produzir o segundo batimento cardíaco. Aqui dá para lembrar do que a gente viu ali o que entra, o que sai, onde é que é o som que a gente vai escutar. Se tiver tudo funcionando direitinho, é isso aqui. Se tiver alguma patologia, alguma anormalidade, nós vamos então ter os sons anormais, os sons de galope, que são então B3 e B4, que são ouvidos durante a diástole. O que é a diástole mesmo? Relaxamento, viu só? Lembraram? Muito bem. B3 então é o terceiro batimento cardíaco. Um B3, quando presente, ele vai ocorrer no início da diástole durante o período de enchimento ventricular rápido. E aqui vai ser um achado significativo então em paciente que tem insuficiência cardíaca. B4 então, B4 é ouvido então na fase final da diástole. E o B4, então, ele vai ocorrer imediatamente antes do B1, ou seja, tem o primeiro e o segundo, daí o B1, se for anormal, não vai ser o primeiro batimento, vai ter um B4 primeiro antes de ter o B1. É produzido, então, durante a contração atrial, à medida, então, que o sangue entra forçadamente em um ventrículo não complacente. Aquele ventrículo ele não tem aquela elasticidade, já está ali meia boca. A resistência ao fluxo sanguíneo, então, é devido à hipertrofia ventricular. Aquele músculo ali já está hipertrofiado, que vai causar ali hipertensão, doença arterial coronariana, miocardiopatia, estenose aórtica e outras condições. Só para relembrar, eu trouxe aqui, então, vocês devem ter tido já a aula de exame físico, né? Então, aqui os locais. Isso aqui tinha questão para enfermeiro, tá? Não coloquei aí, mas eu vou colocar, talvez, no simulado. Caiu no simulado? Tá, então vocês estão sabendo já. Localização, onde é que é o foco aórtico? Agora vocês estão com cola aí também. Muito bem. Foco pulmonar, segundo espaço intercostal à esquerda do externo. O foco mitral no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda. E o foco tricúspide, então, na metade inferior do externo ao longo da área paraesternal esquerda, bem aqui. Então, aqui foi só para relembrar. Em relação, então, ao eletrocardiograma. Todo mundo aqui já fez um eletro, já fez em outra pessoa o eletro alguma vez?
Tem alguém que nunca viu? Não? Então, beleza, vai ser fácil. Então, ó, a gente sabe que o eletro é um exame complementar. Uma vantagem dele é que ele é não invasivo. E a partir do resultado, a gente consegue diagnosticar de forma rápida distúrbio do ritmo. Se é o ritmo regular, irregular, como é que tá a questão? A questão da condução elétrica, síndromes coronarianas agudas, alterações hidroeletrolíticas e pericardite. Cada fase do ciclo cardíaco é refletida, então, em forma de ondas específicas na tela do monitor cardíaco ou na fita de papel, dependendo do local onde você trabalha, né? Lá a gente não tem mais papel, dependendo do setor. Agora já vai direto pro Pax. Tu faz ali o eletro e já vai direto pro sistema. Não imprime mais o papel. Mas aí vai depender. A derivação, então, é uma linha imaginária que serve como ponto de referência a partir da qual a atividade elétrica é visualizada. Derivação, quando a gente fala em derivação, a gente está falando de quê mesmo? Tem as periféricas e tem Tá, mas assim, quando a gente fala em derivação, é como se fosse uma câmera. É um ponto de vista. A derivação é o ponto de vista que eu estou olhando aquele coração. Eu posso estar olhando ele de cima, de frente, do lado. Derivação vai ser, de modo geral, isso. É o ponto de vista que eu estou olhando, então, aquele coração, tá? O ECG, ele é obtido, então, depois do posicionamento do eletrodo sobre o corpo, em áreas específicas. É bem importante essa parte, que é em áreas específicas, não é a moda louco. Tem um local para colocar cada uma delas. E vai detectar, então, o fluxo da corrente elétrica medida, então, na pele do paciente. Tá? Então, aqui a gente tem um eletro normal. Essa derivação aqui, ó, que eu consigo o VP, o complexo QRS, T, e aqui as ondas patológicas, geralmente a gente vai ver isso aqui em D2, na derivação 2. Se eu olhar o eletro em outra derivação, não vai ser assim. O QRS pode estar invertido, não vai ser assim. D2 é a derivação mais fidedigna para a gente conseguir avaliar de modo geral. Não sabe assim, quero ter uma noção de como é que está o eletro. Só sei olhar se tiver direitinho aqui o P, QRS, T. Olha em D2, a derivação 2, tá? O que a gente vai avaliar, então, nesse eletro? Tem que ser uma avaliação de forma sistemática. Vamos abordar ali de forma sequencial cada parâmetro do eletro. Vou avaliar o ritmo. Tem um ritmo regular. Geralmente aqui o ritmo, se eu quero... Você sabe fazer o cálculo de frequência cardíaca utilizando... Só o que vocês estão vendo aqui? Sim? Então vamos lá. Vou escrever para quem não sabe, então vamos lá. Eu não vou fazer quadradinho, quadradão só. É mais fácil, tá? Então, olha só. Se vocês olharem, tem umas linhas aqui que são mais fortes, estão vendo? Tem um quadradão. Quadradão eu vou considerar esse aqui, ó. São 5 quadradinhos. 5 por 5, no caso total é 25 quadradinhos, tá? Então aqui tenho... Vou geralmente pegar um complexo QRS, de preferência que fique bem no meio dessa linha mais escura. E aí, teoricamente, aqui teria que ter um outro complexo. Eu contaria quantos quadradões ou quantos quadradinhos tem de distância entre um R e o outro. Tá? Então, como é que é o cálculo mesmo? Tá, se eu tenho aqui um ritmo regular. E aí? Tenho aqui os quadriculados, né? Tenho aqui um quadradão. Fazer conta que tem 25 quadradinhos aqui. E aqui um quadradinho. Tá? Se for um ritmo, então, regular, eu posso tanto usar o quadradão quanto o quadradinho. Se eu usar o quadradão, o que eu vou fazer? Vou pegar 300 e vou dividir pelo número de quadradões.
Mas daí, digamos aqui, ó, tem um quadradão aqui. Mas aí, digamos, aqui esse R tá pegando metade de um aqui que tá fora do quadradão. Quero contar exatamente a frequência cardíaca desse paciente. Eu quero exatamente. Eu não quero um aproximado que nem tá ali. Eu quero exatamente. O que que a gente faz, então? Pega aqui, ó, 1.500 e divide pelo número de quadradinhos. Deu para entender? Posso contar aqui, ó, ou os quadradões, 1, 2. Aqui tá o outro QRS. Vou dividir, então, 300 por 2, vai dar 150. Então, eu tô com... Seria da onda R até DR a R. DR a R, isso. Aqui eu não tenho outra R, mas eu tô imaginando que aqui é a minha linha R. Daí se eu quero contar só que posso contar só pelos quadradões, dividir então 300 por 2, que é os dois que tem de intervalo entre um e outro. Ou se não, se eu quiser mais fidedigno, posso contar cada um dos quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Teoricamente, meu outro R tá aqui, 11 quadradinhos. Alguém divide aí para nós 1.500 por 11. Alguém tem calculadora celular? Quanto é que daria a frequência cardíaca? só o de cima a gente botaria. Isso. Tá bem taquicárdico esse nosso paciente. Quanto? 136. Taquicárdico. Mas aí só para vocês entenderem como é que faz a contagem. Alguém ficou com alguma dúvida? Que vale 5. Tem outra forma, mas eu não vou nem falar porque é mais chatinha. Essa aqui é mais fácil. Oi? Ah, a outra tem que decorar muito número. Então não vamos nem entrar nesse ponto. Sabendo fazer isso aqui tá bom. Já dá pra acertar a questão. Tá? Vá que depois na hora lá confunda, daí tem que... É muito cálculo o outro modo. Tá, então olha só. Tenho aqui então o meu eletro, derivação D2, que me dá o P, o Q, o R, o complexo QRS-T. Eu vou avaliar aqui então. Qual é o ritmo, a frequência cardíaca, tem a onda P nesse eletro, tem intervalo PR, tem o complexo QRS de forma adequada, tem segmento ST, tem onda T, tem o intervalo QT, tem os intervalos também, e a onda U geralmente é uma onda patológica, então de preferência é bom não ter, tá? Mas tenho que, na avaliação geral aqui, se eu for fazer de forma sistemática, essas perguntas aqui que eu tenho que responder, se tem ou não, para conseguir fazer a avaliação. E aí aqui é muito importante que eu saiba o que significa cada um desses intervalos, né? Então, olha só. Quando a gente fala em onda P, que é essa ondinha aqui, nós estamos falando, então, que é a despolarização atrial. Despolarização atrial é o que mesmo? Contração. Sempre que fala em despolarização, é igual a contração. Então, nós temos aqui a contração atrial. E lembre também do que a gente fez. Contraiu. Depois o complexo QRS, ele vai representar, então, a contração ventricular. Tá? Que é esse complexo todo aqui, ó. QRS. Estamos falando da contração ventricular. A onda T, que é essa aqui, ela representa, então, a repolarização ventricular. Contraiu, relaxou, tá? Mas daí vocês podem estar perguntando, tá? E não tem uma repolarização dos átrios? Como essa repolarização ventricular, ela fica bem mais visível, né? Nesse complexo. A repolarização atrial, ela é menorzinha, tu não enxerga, mas fica dentro desse complexo QRS. Ela não é visível no eletro. A única coisa que nós vamos ver de átrio no eletro vai ser essa onda P. Como? Exatamente, tá? A onda U, como eu falei para vocês, ela reflete então a repolarização das fibras de Purkinje. Vai ser visualizada em pacientes que tenham bradicardia fisiológica ou se tiver alguma patologia. Tem essas duas situações. A gente nunca pode avaliar só o que está vendo aqui, tem que avaliar o todo do paciente. O intervalo PP
eu posso utilizar ele para calcular a frequência e o ritmo atrial. O intervalo PR reflete a condução do impulso elétrico a partir do nosso sino atrial, que a gente viu, né, que é o nosso marca-passo fisiológico. O intervalo QT representa, então, o tempo total para que ocorra a despolarização e a repolarização ventricular, ou seja, quanto tempo demora para o ventrículo contrair e relaxar. Medido, então, desde o início do complexo QRS até o término da onda T. Intervalo RR foi o que a gente fez agora há pouco para poder calcular a frequência, né? Fazer o cálculo da frequência do ritmo ventricular. E o intervalo TP, então, é medido desde o término da onda T até o início da próxima onda T. TT seria, não TP? TT, é intervalo TT. Se é da onda T até a próxima é TT, ficou errado ali, é verdade. TT. E aí, nós falamos aqui também, deixa eu botar minha caneta aqui. Das derivações, né? Deixa eu ver onde é que eu vou escrever. Vocês pegaram isso aqui, eu posso apagar? Eu fiz tanta anotação, tem tanta coisa para falar. Então aqui, ó, temos derivações unipolares e aqui as derivações bipolares. E aí, quais são as derivações unipolares, então? Unipolar é que vai ver de um único ponto de vista. E aí? Vamos botar aqui, ó, unipolares do plano vertical. Que é aquelas derivações que a gente geralmente coloca, né, nos membros. D1, D2, D3 é unipolar ou bipolar? É vertical, então Quando for falar de D1, D2, D3, lembra de diálogo. Diálogo é a palavra, que é a comunicação entre eles. Vai ser a combinação dos unipolares ali, tá? Então aqui, ó. Oi? Eu entendi V. Então as V. Não, as V. São unipolares. Ó, mas daí a gente tem as unipolares do plano vertical e as unipolares do plano horizontal. Tá, as do horizontal aqui então são quais? Horizontal, aquela que eu vou botar aqui no tórax. V1. Beleza. E aí as unipolares? Quem dá mais? Aqui, ó, D1, D2 e D3. Bipolar. Vou botar aqui do lado, ó, diálogo, que é a combinação.
E aqui, então, nas unipolares do plano vertical, nós vamos ter AVR, AVL e AVF. Ó, AVR, averiguar o lado direito, que direito em inglês é right. Não sei se tá falando isso certa, mas é right, tá? Então aqui, ó, direito, esquerdo, foot de pé. E ainda são essas três. Então aqui, ó, essas derivações bipolares vai ser a combinação entre essas aqui que vai gerar as D1, D2, D3. O nosso elétron, como fala aqui no slide, o que a gente costuma fazer é 12 derivações. 12 derivações. Então aqui, ó, na unipolar horizontal eu tenho 6 derivações. Aqui eu tenho 3 e aqui 3. A junção de tudo isso vai dar o nosso elétron de 12 derivações. Aí, só para nível de curiosidade, as derivações unipolares do plano horizontal, elas podem ir até V9, se eu quiser ver a parte posterior, tá? A gente faz o nosso normal até V6. E aí, o que a banca costuma cobrar pelas questões que eu vi, tanto para técnico quanto para enfermeiro, é em relação ao modo como é feito o eletro, onde é que vai cada um dos eletrodos, a localização deles, tá? Então, olha só, o eletro é feito colocando-se um eletrodo em cada braço e perna para monitorar a derivação padrão e derivação aumentada no plano frontal. Além disso, então, as derivações torácicas podem ser usadas para avaliar a atividade elétrica no plano horizontal por meio do traçado de V1 a V6, totalizando, então, 10 eletrodos, um em cada membro, superior e inferior, e mais os pré-cordiais, os periféricos, né, que a gente chama. Isso. Totalizando, então, os 10 eletrodos. Como rotina, a gente usa 6 pré-cordiais, de V1 a V6. Então, olha só. V1, qual é a localização do eletrodo? No quarto espaço intercostal, junto à borda external direita. V2, no quarto espaço intercostal, junto à borda external esquerda. Um para cada lado. Cuidar para não colocar em cima da costela e não colocar em cima do externo, ficar no espacinho ali. Depois que eu coloco o V1 e o V2, eu não vou colocar o V3, eu vou colocar o V4 primeiro. Porque eu vou colocar o V4 no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda. E depois eu coloco o V4, aí sim eu coloco o V3, porque o V3 ele fica na metade do caminho ali entre o V2 e o V4. Tá? V5 fica no mesmo plano horizontal de V4, ou seja, no quinto espaço intercostal também, só que a diferença é que ele vai na linha axilar anterior. E o V6 também no quinto espaço intercostal, só que na linha axilar média, vai fazendo aquele contorninho, né? Então, essa localização aqui é importante que vocês tenham noção, tanto para a prática no dia a dia, quanto para a prova. Alguma dúvida? Meu pai. Vamos só acabar essa parte de cardio, que agora já falta bem pouquinho. A gente faz o intervalo daí também. Vai ter 2 slides só. Que fala aqui um pouquinho da doença arterial coronariana, mais conhecida como a sigla DAC, né? Causa mais comum é a aterosclerose, que é aquele acúmulo normal de gordura, de lipídio,
e tecido fibroso ali que recobre as artérias. E vão acabar, então, bloqueando e estreitando os vasos coronarianos, com isso, então, reduzindo o fluxo sanguíneo para o nosso músculo cardíaco, que é o miocárdio. Os sintomas, eles tendem a aparecer quando ocorre oclusão de 75% ou mais do aporte sanguíneo para a região. A doença arterial coronariana pode apresentar em forma crônica, como na angina estável, ou como síndrome coronariana aguda. Daí, vocês também, essa parte é nas emergências clínicas. Mas o que é importante, a gente teve questão de prova, não da FGV, mas acho que foi da prova do ano passado, IBFC, que perguntou quais eram os fatores não modificáveis e os modificáveis da doença arterial coronariana, tá? E a gente sabe que a FGV, ela te cobra conteúdo, tem que saber mesmo, então não dá para descartar também. Mas o que é um fator não modificável? Idade. É gênero, etnia, histórico, familiar e genética. Isso não tem como mudar, tá? O que a gente pode mudar, então? É os hábitos de vida. Em relação ao tabagismo, controlar a hipertensão, controlar o diabetes, tentar ali aumentar o colesterol, o LDL, o aumento, né, do LDL aqui no caso, são as doenças que ele está falando, né? Não é o tratamento, aqui ainda é fator modificável, é diabetes, aumento do colesterol LDL, que é o ruim, o baixo HDL, sedentarismo e obesidade abdominal, acúmulo de gordura abdominal. Então, esses são os fatores modificáveis e os não modificáveis para a doença arterial coronariana. Deu. Vamos fazer um intervalo para você tomar um café, antes que durmam. Mas o intervalo tem que ser mais curto hoje, gente. É bem denso. É denso. Mas agora já começa.